Vamos conhecer mais um santo do dia? Hoje, dia 30 de outubro, a igreja celebra São Germano. E nós vamos saber um pouco mais da história desse grande homem. Esse santo de hoje era muito amigo de um outro grande santo, São Bento. Vocês se lembram que já falamos aqui que São Luís de Orione disse que se você quiser ser santo, seja amigo de um santo. Pois é, São Germano era amigo de São Bento. E quem nos conta tudo isso, quem nos narra essa história, é São Gregório Magno, que foi ele que escreveu as coisas relativas a São Bento. E aí, no meio dessa história, nós vamos ver onde se encaixa São Germano. São Germano nasceu numa família muito rica e muito cedo começou a dedicar-se aos estudos. Muito inteligente, muito dedicado, ele foi fazer direito em Roma, se formou e logo que ele se formou, percebendo o caráter reto desse rapaz e também a inteligência, sabedoria, um homem ponderado, ele foi designado como governador da Alta Itália e estava fazendo um trabalho maravilhoso, tanto que as pessoas gostavam tanto dele, que por ocasião da morte do bispo de Capua, ele foi conclamado pelo povo a ser bispo daquela diocese. E eu vou fazer um parêntese aqui para que você entenda certinho a história. No começo da nossa igreja, os bispos não eram eleitos como hoje, através apenas do clero. Naquela época, o povo conclamava as pessoas que eles queriam para ser bispos e eram feitas votações públicas para que se designasse quem devia ser de fato bispo ou não. A autoridade religiosa do local acabava decidindo no final quem que seria o bispo, mas eram sempre pessoas aclamadas ou conclamadas pelo povo. Assim, o nosso querido Germano, quando recebeu essa notícia, percebeu isso como um chamado de Deus, pois ele largou tudo. Ele era um homem rico, ele era um homem que estava fazendo uma carreira brilhante, pois ele vendeu todos os seus bens, doou dinheiro aos pobres e foi viver uma vida praticamente de eremita, monástica, se dedicando à religião. Ele já era um homem religioso, ele já era um homem de severas penitências, jejuns e longas orações. Assim, não teve dificuldade para exercer o seu episcopado. Nós temos na história de São Germano algo bastante interessante. Como ele era um homem muito inteligente, muito ponderado, de uma inteligência, de uma sabedoria realmente muito diferenciada dos outros, muito acima da média, o Papa da época designou ele para que ele fosse a Constantinopla para resolver o cisma de Acácio. Acácio era o patriarca de Constantinopla e ele havia escrito um documento em 482 depois de Cristo, dizendo que Cristo, Jesus Cristo, tinha apenas uma natureza, a natureza divina. Essa era a heresia monofisista. E assim, já tinha sido condenado pelo Papa em 484, onde o Papa excomungou da igreja o patriarca Acácio. Germano foi junto com uma comissão para Constantinopla, foi recebido pelo rei Justino, muito bem recebido, diga-se de passagem, e expôs o libelo de Hermisda, que era o nome do Papa daquela época. Muito famoso esse libelo, que ele afirmava dentro da doutrina católica que Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e divina, de acordo com o que tinha ficado decidido no Concílio de Calcedônia. Assim, essa missão que foi comandada por São Germano teve um sucesso estrondoso. De fato, tanto o imperador os recebeu bem e concordou com as posições do Papa defendidas por São Germano, quanto o próprio patriarca de Constantinopla na época, o patriarca João, também concordou com as fórmulas do Papa. E assim a heresia foi de fato retirada da igreja.
São Germano ficou ainda em Constantinopla algum tempo para poder resolver todas as questões em relação a essa heresia que havia sido implantada lá. Logo depois disso, ele voltou para Roma. Voltando para Roma, pouco tempo depois, ele acabou partindo para a glória. E aqui tem uma história bastante curiosa, relatada por São Gregório Magno. São Gregório Magno diz que, em uma tarde, São Bento teve uma visão. E ele via São Germano sendo levado por anjos ao céu. E aquilo deixou ele incomodado. São Bento mandou pessoas de sua confiança até Capua para saberem notícias de Germano. E a hora que chegaram lá, ficaram sabendo que na mesma hora em que São Bento havia tido a visão, foi a hora que, de uma forma bastante serena, Germano havia partido para a glória, havia morrido. Olha que bonito. E assim nós temos mais uma história de um santo que ele não queria, a princípio, ser padre, ser religioso. Era um homem bom, mas diante do chamado de Deus, ele decidiu abdicar das suas pretensões pessoais, dos seus sonhos próprios e fazer a vontade de Deus. Olha que história bonita, olha que bom exemplo para nós. Você também tem um chamado, eu tenho um chamado. Esse chamado muitas vezes conflita com os nossos sonhos pessoais, mas se nós fizermos a vontade de Deus, eu tenho certeza que nós vamos ser muito mais felizes. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Até amanhã com mais uma história do Santo do Dia. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, também inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber mais vídeos do nosso canal. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.